Olá, começamos mais uma vez um Armarinho da Arte, seja muito bem-vindo. Hoje temos muita novidade, olha que lindo que está no seu cenário aqui. Você sabe que essas flores de papel, de cartolina estão muito em alta, a gente até ensinou em alguns programas anteriores, mas essas eu tenho certeza que você ainda não aprendeu. Hoje temos uma convidada bem especial aqui no programa e ela vai ensinar pra gente como fazer esse pezinho que você está fazendo. Então, daqui a pouquinho eu te conto mais um pouquinho, você já vai conhecer a nossa convidada de hoje. Eu já vou para esse cantinho do nosso cenário para te apresentar essa linda moça aqui, a Luciara Novaes. Seja muito bem-vinda, Lu. Obrigada. Eu vou chamar de Lu, né, como te chamam, eu acho. Ela é cerimonialista, trabalha com festas, casamentos, trabalha também com festa infantil, Sim, né, Lu? tudo que é tipo de festa. Isso. Então, já faz quanto tempo, mais ou menos? Eu estou trabalhando com decoração 4 anos, esse ano, agora em setembro, faz 4 anos, e com cerimonial 5. Olha que legal! Muito bacana, né? Começa meio que como um sonho, fazendo festas pra gente, vai estudando, vai aprendendo alguma coisinha aqui, outra por ali, né? E desenvolvendo, como você falou, esses cabinhos, né, das flores. Aí a Lu falava, eu tenho que, quando tenho que montar, por exemplo, as festas, tenho que ser rápida, tenho que ser prática. Então isso que eu faço aqui, depois vou poder fazer num seminário de mulheres em um outro lugar, numa igreja. Encontro de casais, um recital. Exatamente. Então, aí ela foi com o pai, né? O pai te ajudou, Sim. Parceiro. Então tem que mandar um abraço para esse pai. Você Pai. quer aproveitar? Papai, muito obrigada por toda a ajuda. Isso aqui é uma obra de arte sua também. Isso aí. Então, um abraço pro papai. Como é que teu pai chama? Joel Ribeiro. O Joel. Então, um abraço para ele. E você vai nos contar então um pouquinho como que a gente faz aquele cabo, né? Que até agora como que não tinha muito assim. Não. Eu acho que se a gente começa a procurar, não acha muita Não ideia. acha. Então a Lu desenvolveu uma ideia para apresentar aqui exclusivamente no Armarinho e depois, claro, que também nas tuas festas. Então vamos conferir a lista de materiais? A gente já começa o programa de hoje. Para fazer o Standing Flowers, que são as flores de pé, você precisa, para a base, um vasinho, massa de cimento ou argila, tubo de cobre flexível de 3/8, 9,5 milímetros, uma serrinha de cortar ferro com arco e fita crepe. Para o caule, tubo de espuma, que é usado para ar-condicionado, haste de ferro número 1/4 ou 6,3 milímetros, tinta guache verde, pincel e tesoura. Para fazer a flor, você vai precisar de cartolina, o Color Set, cola quente, bucha número 10 ou 11, tesoura e lápis. Para a folha, Color Set verde e arame. Também vai precisar de cola bastão e alicate. Muito bom. Então, Lu, ensina pra gente como que vamos realizar esse trabalho aqui. Eu já vi que você trouxe um vasinho, né? Um vasinho de plástico que compra com qualquer lojinha daquelas pratinhas. Eu já comprei verde pra já combinar com a decoração, pra não ter que pintar e já deixar ele prontinho. Agora, o tamanho do vaso tem a ver com o tamanho da flor? Ou... Então, pode ser maior, mas não pode ser menor do que em torno de 18 a 20 centímetros. Tá. Pra fazer uma flor dessa, como Desse tem tamanho. quase 2 metros de altura. Exatamente. Mas maior dá mais segurança, mas para não ficar aquele vaso enorme, de 20 centímetros de altura dá uma boa estabilidade. Ah, tá bom. Tá, ok. Bom, como que a gente começa então? Então a gente tem algumas etapas para seguir. A primeira a gente tem que fazer essa base. Tá. Então eu coloquei dentro desse vasinho, é de plástico esse aqui. Sim. Pode ser argila ou pode ser massa de cimento. Ok. Mas enquanto a argila ou a massa de cimento ainda está mole, eu vou pegar o tubinho de cobre, vou ver a altura do vaso. Que ainda sai um pouquinho, né? Ele não pode ficar para fora. Aham. Ele tem que ficar exatamente na altura. Então, nesse caso, eu teria que serrar um pouquinho ele aqui. Então, tá vendo que ele tá no limite do vasinho. Mas assim pode? Assim pode. Ah, tá. Porque depois você cobre. A gente vai esconder com tá. musgo e tal. Tá. Então, aqui você vai serrar na altura do vasinho. E como que a gente serra? Com essa serrinha. Tá. Ela tem esse arco. E todas as minhas bases de ferro e de cobre eu serrei com essa serrinha. Ah, ok. É bom ter a ajuda de alguém para segurar, mas a gente consegue serrar. Em último caso, na própria loja de construção, você pede para eles cortarem na medida que você quer. Tá. Então também é uma possibilidade. Então você vai pegar o tubinho de cobre, cobrir com fita crepe, porque na hora... Vai encher, né? Exato, se a gente colocar aqui com a argila mole, com o cimento mole, vai entrar tudo no nosso orifício, a gente não quer. Exatamente.
Então a gente cobre aqui e aí coloca, pode ser, como nesse aqui, ó, vocês podem ver que eu coloquei, tem 2 de cobre. Para aquela câmera ali. Nesse aqui a gente tem 2 tubinhos de cobre e tem um terceiro, que foi um teste que eu fiz com o quê? Com caneta? A gente tira o perfil da caneta, mas tem que ser aquelas canetas um pouco mais largas, não pode ser aquela fininha. Ok. E também dá pra usar. Bacana. Dá certinho, desde que seja o mesmo orifício. Exato. O cobre aqui, o cobre, a gente ia ter que consegue usar com caneta. Consegue. Dá Perfeito. certo. Tá. E aí a gente tem que esperar secar. Não pode mexer nisso aqui antes, porque senão o cimento pode quebrar, esfarelar. Sim. Então deixa ele secar. Enquanto a nossa base seca, a gente tem que fazer a nossa estrutura, que é a haste, né? Que é aquele caule que vai dar sustentação. Que a gente quer aprender hoje, né? Exatamente. Então vamos pra lá. A gente vai deixar isso aqui no cantinho. Pode me emprestar aqui que eu vou cuidando. Então vamos lá. Das plantas da Lu. Vamos fazer agora a nossa base. Das plantas. A gente tem um truquezinho aqui muito legal. Isso aqui é a nossa espuma de ar-condicionado. Sim. Baratinho. Tá. E compra na loja de construção também? Loja de ar-condicionado. Ah, é? Loja de ar-condicionado. Ok. Então, o que é legal dela? Ela é flexível, tem de várias cores, mas o ideal é que seja na cor branca, porque a gente vai ter que pintar de tinta guache. Okay. E ela tem esse orifício interno. Pra que serve isso? Pra você colocar o arame, aquele ferrinho. Ah, gente, aí que olha aqui o truque. A gente vai colocar dentro da nossa espuma essa barra de ferro. Legal. Então você pode comprar uma enorme, fazer vários cortes. Sim. Eu comprei uma barra e fiz todas esses hastes. É bastante. Também é baratinho. Ou você já pode comprar na medida que você quer. Tá? Então o que a gente faz? Com a nossa base pronta, a gente vai colocar aqui dentro do tubinho de cobre. E o tubinho de cobre tem que ter 3/8 e a nossa base de ferro tem que ter 1/4. Porque encaixa. Se for outra numeração, pode ficar mais larga do que o orifício, aí não vai dar muito certo. Então, olha só, na hora que você determinou a altura que você quer, você vem com a espuma. E você preenche ali, né? E aí você vai ver que a espuma fica um pouco mais comprida, né, do que o ferro. Então, com a nossa tesoura, você vai medir. Quer que eu abaixe um pouquinho pra você cortar? Acho que eu consigo. Vamos ver. Aqui, ó. Você é alto, você consegue. Pronto. Ó, o ferro tá aqui. Estão vendo o ferrinho? E a nossa espuma já tá aqui no limite. Então, você já determinou as alturas. Eu fiz ali de 1,5 m, 1,60 m e 1,80 m. Legal. Então, cada um faz a altura que quer e a gente já tá com a estrutura pronta. E você fez até algumas para as florzinhas menores. Aí ele também tem... Sabe o que eu usei pra colocar aqui? Porque como é espuma, espeta super fácil. Palitinho de churrasco. Ah, tá. E aí colocou e só fez um corte em diagonal. Bisotê, exatamente. Legal. E aí faz como se fosse um enxertinho, né? Fica super prático. Isso mesmo, tá ótimo. Depois que você já determinou a altura, a gente vem com tinta guache na cor verde e pinta. Tá. E deixa secar. Pra ela depois não dar trabalho, né? Sim, não sai, né? Apesar de que é meio plástico assim. Com água, se você pegar com água, a tinta guache sai. Sim. Mas agora eu mexi ali, não mancha nem nada. Tá, perfeito. Então, enquanto a nossa base tá secando, a tinta também tá secando, é hora de fazer a nossa flor. Mas eu também trouxe uma ideia diferente. Essas são as rosas de papel. Você vê que ela tem um miolo diferente, né? É verdade. E ela tem um efeito tridimensional. Se você olha de lado, você vê as camadas das pétalas desabrochando. Então, ela tem esse efeito do botão interno. Lindo. E ela ficou bem legal nessa estrutura. Então, eu vou ensinar agora como fazer esse modelo médio. Seria essa rosinha aqui, né? Isso, esse é o tamanho dela. Essa aqui está aqui. Exatamente. Tá ótimo. Então, vamos lá. Para fazer essa, a gente precisa... enquanto isso, coloco aqui? Podemos colocar. Depois a gente sobe ela. Vou deixar meu vaso de flor ali, tá, gente? Ok. Ah, então interessante, você tá falando que para fazer essa rosa tem que ter esse pezinho, né? Tem que ter. Esse modelo de rosa de papel, ela precisa ter esse pezinho no molde. Legal. Então, assim, é muito importante, porque senão ela não sai desse modelo. Tá. Legal. Então, a gente precisa, aqui eu tenho 2 tamanhos, só vamos usar 2 tamanhos. Tá. A gente precisa de 4 unidades desse tamanho P e precisamos de 12 desse tamanho M. Ok. Tá? Então, eu já tenho aqui, ó. Você já trouxe cortadinho. Tudo cortadinho. E o que é muito importante nesse primeiro processo é a gente fazer a orelhinha da pétala. Pra deixar mais bonita, Você vê que ela fica com aquela ondulação na pétala, né? Mesmo a parte do miolo, assim? Não. Tudo a gente faz ondulação. Tá. E como que eu faço? Tem gente que pega uma por uma,
E fica uma eternidade ali fazendo aquelas ondinhas. Eu gosto de praticidade, Karina. Melhor, porque tem pouco tempo, né, Lu? Se eu tenho que fazer um monte de flor, eu vou ficar doida se eu tiver que fazer uma por uma. Verdade. Então eu pego todas juntas, com o próprio refil de cola quente, eu junto aqui, ó. Perfeito, porque também o papel é fino, né? E tanto a cartolina, que é um pouco mais grossa, essa aqui é o Color Set. Sim. Mas a cartolina também dá certo. Segura alguns segundinhos aqui, ó. E ela já vai ficar com efeito. Tá vendo? A mesma coisa a gente faz desse lado. Segura aqui. Que o bonito desse trabalho é quando tem muita flor. Exato. É a composição, né? É a composição que você faz. A de cores, alturas. Fazer um monte. E também tem gente, eu também tentei em casa, fazendo com a própria mão. Às vezes você não tem nada que possa te ajudar a enrolar. Sim, até pode cortar, né, com papel mesmo. Sim, você pode... dar esses cortezinhos bem chatinhos, né? Aqui, então a gente consegue aqui enrolar. E ela já vai deixar essa orelhinha que dá todo esse charme no acabamento, né? Legal. Tá bom? Então, perfeito. Aqui aí já então dá temos, efeito, só para lembrar, 8 ou 4? 4. 4 o tamanho P e esse é o tamanho 12. M? 12. Exato. Perfeito. Então aí a gente vai agora, só dar um suspense, sabe, para quem tá em casa. A gente vai fazer um breve intervalo, mas voltamos logo em seguida já com mais Armarinho da Arte e você vai ver a nossa flor finalizada. Estamos de volta com mais Armarinho da Arte, já no segundo bloco do nosso programa. Se você perdeu o primeiro, não fique preocupado, porque você pode assistir no momento que seja bom para você também, através do nosso blog, novotempo.com/Armarinho da Arte. E se você ligou agora a TV, essa moça bonita aqui do meu lado é a Lu Novaes, que ela é cerimonialista, cuida de festas tanto infantis quanto casamentos, né, Lu? E já faz uns anos que ela está trabalhando com isso e desenvolveu essa técnica legal, apesar de que as flores de papel e de cartolina agora estão muito em alta. A gente vê em muitas festas, tanto de crianças, né, quanto casamento, book de foto, encontro de casais, de tudo, né? programas na igreja. É verdade, mas nenhuma delas tinha pé. Não. Então aí foi a Lu, incomodou o papai, né? E falou, pai, eu tenho que desenvolver um negócio, porque para montar e desmontar a festa, quem trabalha com isso sabe, tem que ter uma agilidade, né? Total. A gente tem que usar a mesma flor talvez um monte de vezes. E uma coisa que ela falava, enquanto a gente conversava um pouquinho, para você colar, você vai colar na parede de casa, vai sair a tinta. Então tem que bolar uma ideia como para que possa ser usado várias vezes. Então aí ela desenvolveu aquele pezinho feito com os tubinhos, né, do ar-condicionado que usa. Exato. Então assim, a gente estava explicando um pouquinho no primeiro bloco e você pode acompanhar, se perdeu então, no nosso blog. E falando um pouquinho de blog, você também é youtuber? Sim. Ah, mocinha. Estou nessa área. Legal. E tudo que você ensina lá é das suas festas, a maioria das coisas. As pessoas têm pedido muitas ideias de painel e muitas coisas com papel. Então eu tenho focado nisso, porque é o que realmente as pessoas... Como eu faço, por exemplo, uma flor e uso com outro design de roseta, que parece um leque. Sim. Então eu vou dando dicas, vou fazendo, posto vídeo e as pessoas vão compartilhando, então isso é muito interessante. Muito legal. Então a gente vai compartilhar teu canal ali também, aparece agora na sua tela, youtube.com/Luciari, né? Luciara Novaes. Isso. Então, vocês podem entrar e visitar ali o canal da Lu, que tem muita coisa bacana para fazer, viu? Bom, então, você já tinha, no primeiro bloco a gente já tinha as pétalas cortadinhas. Perfeito. E vamos montar o miolinho, né? Isso. A gente vai fazer a primeira coisa, é o botão dessa rosa. Isso. Então, com a cola quente, a gente vai passar aqui um pouquinho de cola nessa base, pegar uma outra pétala, essa pétala menor, né, que é a pétala P. Você pegou a P com P? P e P. Ah, ok, perfeito. E mais duas, eu vou fazer o mesmo processo e juntar aqui as duas. Bem? Agora, eu vou fazer como se fosse uma sobreposição, como se fosse fazer um símbolo mais. Legal. Tá? Então, eu vou passar cola quente aqui atrás. E vou colocar como se fosse formar esse símbolo. Ok. Tá? Então tem esse símbolo de mais aqui. Tá? Agora o que é legal, agora que a gente vai formar o botão mesmo. Em uma dessas pétalas, eu vou passar cola quente nessa parte de trás da pétala, onde fez aquela orelhinha.
tá? Passamos aqui a cola quente. E a gente vai abraçar com a outra pétala. Ah, legal. Tá? Formando esse cone. Tá, e faço bem fechadinho. Bem fechadinho. Tá. Só com um buraquinho pequeno aqui, ó. Ok. E aí a gente pode ver que na pétala da frente, a gente vai passar cola quente nas laterais da pétala. E aqui o segredo é o abraço. Muito amor muito nessa amor. peça. Você vai abraçar a pétala, aquele cone com essa pétala que você acabou de colocar cola quente. Sim. Então ela tá formando um cone, certo? Perfeito. Então a gente vai repetir agora esse processo de abraços. As pétalas vão abraçar o botão. Perfeito. Pra ela ficar bem fechadinha e dar essa ideia de estar florindo, sim, né? Sim, sim. Que é esse charme da nossa rosa. Muito bonito. Então aqui, ó, a gente tá fechando. Tá vendo que ficou as camadas? Sim. Como fica legal com as camadas? Aparece, né? Aqui Elas as aparecem. camadinhas. É, legal. Então a gente tem o nosso cone, que é o nosso Perfeito. botão. Então a gente agora vai pegar as outras pétalas, o nosso cone de cabeça para baixo. A gente vai passar cola quente em toda essa... Na base dela. Vamos pegar aqui uma pétala, colocar aqui em cima. Tá. O importante é, quando a gente virar o nosso cone para cima, a orelhinha está para o chão. Ela tem que estar virada para baixo. Perfeito. Então a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Só pôr um pouquinho mais cola Esfria seca, rápido, né? Seca rápido. Ajuda, Lu. Quero. Segura o cone. tenho aqui. Segura bem. Vamos virar agora. Agora que tá o X da questão. Agora é um abraço diferente. Vocês estão vendo que as orelhas estão para baixo. Então a gente vai passar cola quente aqui nesse canto. Também tudo no cantinho da pétala. E olha só, com o meu dedo do meio e o meu polegar, eu vou jogar para debaixo da pétala. E o meu indicador, eu vou fazer tipo uma caminha. Ah, entendi. Tá? Para fazer a ondulação da minha pétala. E aí eu vou abraçar o cone também. Ah, que legal. Tá? Ótimo. Agora a gente vai repetir esse processo em todas as pétalas. Não tem mais segredo. O segredo é exatamente o botão. Então, ó, coloquei os dois dedos embaixo, o dedo indicador no meio, criei a caminha. Faz um espaciozinho assim, né? É. E aí eu faço o botão, ó. Ah, legal. Ah, esse aqui é o início da nossa flor. Tá. E agora, gente, é só repetir. A gente faz o abraço em todas as diagonais da nossa flor. Só que aí agora você vai pôr pra cá e vai intercalando. Exatamente. Como a gente fez nesse ângulo, agora a gente vai colar desse lado aqui. Então vamos lá, a gente vai colar, segura aqui em cima para ela apertar. Agora a gente vai fazer deste lado. Vamos virar. E vamos passar cola quente aqui, nesse canto. Fazer a caminha. E fazer a caminha e abraçar. Então, às vezes, você vai ter que usar o dedo para colar por dentro. Porque fica um pouco difícil, sim, às vezes, fica meio né? soltinho, né? É. Como ele tem como um espaciozinho ali, né? E às vezes dá uma amassadinha, então usa um pouquinho a mão para colocar lá dentro para conseguir desamassar. Tá. Mas ó, é o mesmo truque, faz a posição da mão certinho. Olha só como já tá dando efeito. Ó, já vai ficar numa flor. E aqueles menorzinhos que você colocou como se fosse o botãozinho. Na lateral, Você né? pode parar por etapas e fazendo os tamanhos que você quiser. Exatamente, olha que legal. Bacana. E aí, quanto maior, você vai pondo mais e mais pétalas, até chegar no gigante. Muito bom. Ótimo. Então, vamos lá, a gente vira aqui. Agora, eu fiz em um lado de cá, no outro lado, agora eu vou fazer na transversal, para esconder esses buraquinhos aí. Tá, perfeito. E aí, ela vai dando aquela... A rosa, ela tem esse efeito de parece que ela tá fazendo espiral, né? Sim. Então, desse jeito, a gente vai dar o mesmo efeito na montagem na flor de papel. Tenta imitar, Lu. Tentar imitar. A gente tem que tentar imitar tudo. Vira aqui na frente. Faz a caminha. É um trabalho gostoso de fazer, né? Extrai, passa o tempo. E isso aqui foi a musiquinha. Hoje em dia tem tanto... quem faz sua própria festa, né? E quem tem mais habilidade, arrisca e tal. E quem não tem... Tem a Lu para resolver, né? E sabe o que tá muito legal? As pessoas exatamente têm me procurado muito pelo YouTube para ter dicas de como fazer a festa em casa. É verdade.
verdade. Então, como que eu posso fazer isso? Eu dou uma dica no YouTube e a pessoa faz na própria festa em casa. Legal. É bem legal. Agora a gente, vamos ver, agora desse outro lado aqui. Sempre cuidado com cola quente. É, porque queima muito. Gente, é uma dor. Quando a gente se queima. Queima e muito. Ó, só virar. E colar. Você quer tentar fazer uma, Karina? E se não O dá? truquinho do dedo ali? Com o truque do dedo, vamos lá. É. O dedo comprido. Acho que vai, né? Aí, É tá assim? vendo? Perfeito. Tá vendo, gente? Eu vou fazer, vocês fazem, certeza. E com a professora do lado é mais difícil, né? Dá uma... Não dá? Mas tá vendo como é fácil fazer? Parece que é muito difícil fácil. na hora de colocar o dedo. Só cola quente, né? Que dá esses... tem esses fiapinhos assim, mas vai dando. Faz parte. Faz parte. Vai lá, vê de novo. Vamos lá. Truque do dedo. Quer dizer que a prof é boa. É isso mesmo. Olha só. E você vê que já tem uma cara de rosa? Já, né? Você E aí, pode- pra gente ir finalizando, o que a gente faz? Agora, a gente pode... Você pode fazer no tamanho que você quiser. Tá. Agora, o acabamento, pra mim, que é fantástico, que não pode faltar, A folha. é uma folhinha. Que Isso aqui tem vários tamanhos e modelos Sim, na internet, sim. né? Eu fiz esse aqui. Você passa um pouquinho de cola quente aqui do lado. E a gente coloca aqui atrás, ó. Que fofo. E não precisa ficar totalmente retinha. Você pode deixar ela meio, tá vendo? Como se tivesse um pouquinho... Mais apertadinho. Exato, né? pra ela dar esse efeito Sim, da... que fica mais bonito. da olha. veinha dentro dela, isso né? mesmo. E eu gosto sempre de ter duplinhas. Sim. Não gosto de filha única. Muito bem, muito certa você. Então eu vou colocar duas aqui pra dar um efeito legal, Legal, fica mais bonito. tá? E a nossa flor tá pronta, Ótimo. tá? E aí, como a gente encaixa no caule? Agora é que tá. O Aí que segredinho. tá. Porque na hora que a É. gente fez tudo, como que a gente vai fazer essa flor ficar em pé? Você tem alguma Sim. ideia? Não sei. Conto com tua experiência. Gente, tem um Vai furar segredinho. ou não? Hã? Vai furar? Não tem, não precisa furar, não precisa estragar a flor. Já ouviram falar de bucha de parede? Claro que sim. Isso aqui é o truque da nossa flor que fica em pé. Isso Porque tem que ser o número 10 ou o número 11, isso é muito importante. Pra poder encaixar no outro, né? Para poder encaixar no ferro, que é 1/4, Ah, ok. tá? Então, seguir essa receitinha, o cobre 3/8, o ferro 1/4 e a bucha de 10 ou 11, É, não tem deu erro. certinho. É. Perfeito. Então, com cola quente, Vamos saber. aqui nessa estrutura aqui, ela não tem o buraquinho, né, pra bucha, a gente vai colocar exatamente aqui, vou colocar aqui nessa posição, aqui atrás da nossa flor. Ah, tá. E aí você encaixa no coisinho. Depois eu encaixo no ferro. Olha que legal. Muito bom. Prático, Tem ali? né? Como Vamos põe? lá montar? Vamos montar. Ó, agora eu tenho aqui a Vamos nossa... Vou pegar aqui nossa outra flor. Eu tenho uma gigante aqui, que também está Com a buchinha. com a nossa bucha. Uhum. Então eu vou montar. Depois que a gente tem a nossa base de cimento prontinha, a gente vai colocar o ferro. Eu dei uma entortadinha no ferro para dar aquele efeito natural Tá, das nossas hastes ok. de flor, né? Mas você pode deixar reto ou também curvar, aí fica a seu critério. Primeiro sempre encaixa no vaso Sempre e coloca... depois põe o verde, né? Isso. Eu coloco a estrutura no lugar sólido e aí coloco as minhas bases de ferro. Tá. Em duas alturas diferentes. Sei. Aí eu venho com a espuma, já tá seca, pintadinha. Não tem problema dela dar essas falhadas brancas, porque Sim. a flor ela tem essas Tem. diferenças de cor, né? Uhum. Então não tem problema. Então a gente coloca aqui as nossas hastes, né, os nossos caules. Uhum. E agora vem um outro truque, ó, o segredo. Tô olha passando só. tudo pra vocês. Te falei que isso aqui é feito pra vocês, né? Na hora que a gente for colocar a nossa flor, a gente não consegue encontrar o ferro, né? Porque Claro. a espuma tá escondendo. Então a gente vem com uma tesoura e a gente vai dar um piquezinho aqui, ó. De mais ou menos uns, vamos ver, 5 centímetros? Um pouquinho uns mais? 10 centímetros. Ah, ok. Uns 10 centímetros, isso. Tá? Então dos dois lados, porque aí o ferro vai aparecer. Por quê? A gente precisa... Encaixar a bucha, né? Exato, olha só. Legal. E aí o próprio... A espuma esconde. A espuma esconde a buchinha, fica um acabamento melhor, né? É. Vamos colocar a nossa agora, né? Agora. Isso. Essa foi a que a gente acabou de fazer. Então tá vendo que tá aqui o ferro aberto? Uhum.
eu consigo encaixar aqui com a bucha, ó. E ó, aí já temos outro vaso. Outro vaso. Essa não morre, o pessoal até brincava, né? Antes do programa. Essa não morre, você pode ter até de lembrança, de recordação. Lu, muito obrigada. Foi uma delícia ter você aqui e tomara venha mais vezes. Continua trabalhando ali nas suas festas. Mas muito obrigada mesmo pela companhia e a gente já vai ficando por aqui. Lembre-se que tem mais dados e como também conhecer um pouquinho mais sobre o canal da Lu, você encontra no nosso blog novotempo.com/armarinho da arte. Um beijo, até o próximo programa. Tchau!